Hoje estamos aqui, eu e o Guilherme Teixeira. Eu sou a head de SI da OMIE e o Gui é especialista de segurança da OMIE, tá. Eu tenho mais de 30 anos de experiência, que legal que a Josilda está aí, que já trabalhou comigo, né, no banco, então eu vim da área financeira também, que tem essa parte forte de segurança, tá. E o Gui faz parte da equipe de segurança aqui da OMIE. No decorrer aqui vocês vão, interagir com a gente, tá, com nós 2. Por que que a gente está falando de segurança, né, por que que segurança é tão importante? Cada dia mais, cada ano, a segurança fica mais importante. Primeiro, os dados são hoje eles falam que são o novo petróleo, né. Se acontecer algum problema, um ataque no seu ambiente, um vazamento dos seus dados, isso pode comprometer muito o seu negócio, né, pode comprometer a confiança dele, pode comprometer os dados, e de repente até realmente acabar com o seu negócio. Então os dados hoje, eles são muito importantes, são muito valiosos e eles têm que ser protegidos, tá. A gente trouxe algumas fontes aqui para mostrar para vocês. A Serasa publicou lá em janeiro de 2025, foram mais de 1,2 milhões de ocorrências de golpes, com golpista agindo a cada 2,2 segundos no país, gente. Não dá nem para imaginar o que que é isso, né. Qual que é o volume de golpe que a gente tem por segundo. Então, enquanto a gente está aqui, tem um tanto de gente tentando aplicar um golpe na nossa empresa, tá. Então, é assustador mesmo, tá, assim, a gente deparar com essas pesquisas, porque ele traduz o risco que a gente corre hoje, tá. O mundo está cada vez mais digital, com a pandemia, houve mais digitalização dos negócios, então, assim, com isso, os riscos vieram, né, vieram mais e mais e mais, e a gente tem que se preparar a isso. Outra fonte é que 80% das empresas brasileiras reportaram que já foram impactadas por fraudes online. E quando a gente fala em fraude online, gente, não é só as grandes empresas. Qualquer empresa, pequena, média, então todas as empresas estão sujeitas a golpes, porque eles fazem muito no volume também, né. Então faz no volume, consegue aqui, consegue ali, e assim vai se dando os golpes e as fraudes. Eh, Qual que é o cenário atual de golpes, tá? Então, para começar a gente começar a falar de segurança, primeiro eu vou apresentar, não são só esses, tá? Eu vou falar aqui dos mais comuns atuais, dos golpes do momento, tá? Então tem vários golpes e tem alguns golpes que são os golpes do momento. Roubo de dados e credenciais. Gente, roubo de credenciais é todo dia, toda hora, tá? Então, eles roubam o seu credencial, entra no seu aplicativo, seja o aplicativo, eh, do negócio, corporativo, seja de redes sociais, tudo que a gente falar aqui até vale para tudo, tá. Eles roubam suas credenciais e aí começa a se dar a fraude financeira, tá, ou outros tipos de fraude que for interesse, depende do golpe. Como que você entra, né, como você cai num golpe de roubo de credenciais? Uma das formas é o phishing. O phishing é uma alusão ao termo em inglês mesmo, é uma pescaria, tá. Então vamos supor, ele pode vir por e-mail, por WhatsApp, por uma página falsa. Daqui a pouco, tudo que eu estou falando aqui, o Guilherme vai mostrar para vocês uma forma mais prática do que é para a gente materializar isso, ficar mais claro para vocês esses golpes, tá. Então uma das técnicas que eles usam para roubar as credenciais é mandando um phishing. Então, manda, um e-mail aparentemente, eh, certo, correto, e manda lá um link: clique aqui para receber algum benefício". Aí você clica, você, dá suas credenciais, e aí ele pronto, ele já rouba a sua credencial, ou então ele manda um link, instala um malware que chama InfoStila, que é para tipo InfoStila, que é justamente para roubar os seus credenciais, rouba todas as suas credenciais, e aí você já imagina o tamanho do estrago disso, né. Se eu roubo as suas credenciais,
eu já consigo entrar nos seus sistemas e assim por diante. Uma coisa importante aqui, se eu mantenho a mesma usuário e senha, né, credenciais, usuário e senha, para as minhas redes sociais, para meus sistemas corporativos, para as minhas contas bancárias, se eu mantenho a mesma usuário e senha, se ele já me roubou ali, eu já entro em tudo, tá. Então, tem muitas práticas para a gente poder não cair nesses golpes, tá, a gente vai falar daqui a pouco também. Então esse é um golpe muito, 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 muito comum hoje, tá. Começa com um phishing por e-mail, por WhatsApp, seja lá por qual canal for, ele instala um infostila, rouba suas credenciais. Ou então, ele cria uma página, você dá suas credenciais, dali ele já rouba suas credenciais, tá. Então esse é um tipo de golpe, eu já falei aqui de uso indevido, acesso indevidos, golpes de phishing. E outro golpe também que está muito, muito, muito em alta, é o golpe do boleto, tá. Então, tem vários tipos de golpe do boleto, vou falar 2 aqui resumidamente, depois o Gui também vai mostrar pra gente aí como que funciona o golpe, mas são 2 golpes importantes. Um é de ter um malware, que faz uma alteração do boleto na hora que você antes de fazer o pagamento, que pode estar na máquina do pagador, tá. E outro é o reboleto, que esse está bem comum. O reboleto ele manda um outro e-mail para você e fala: "Ignora esse o boleto original que você recebeu anteriormente e substitui por esse aqui, porque você vai ter um desconto". Quando fala essas palavras, desconto, ganhar, isso salta aos olhos da pessoa que está ali, recebendo esse tipo de e-mail, sabe. Aí fala desconto, a pessoa clica ali, aí ele gera o boleto falso, que vai gerar um pagamento para ele, para o atacante, e não o pagamento devido, tá. Agora então, Gui, mostra pra gente aí alguma das coisas dessas que eu falei aqui. Bom, pessoal, isso que a Mônica falou é bem importante, tá? Existem realmente várias formas, a gente separou algumas formas comuns, né, bem comuns aqui de capturar esse tipo de informação, de enganar ali o usuário, tentar obter as credenciais deles para poder tornar mais fácil ou possível os outros golpes, como o golpe do boleto e etc. Tá? Aqui a gente usou casos reais de páginas semelhantes à nossa, por exemplo, acontece com outras empresas também, mas a gente gosta sempre de trazer para um cenário mais próximo para poder conseguir mostrar em mais detalhes para vocês. Aí é para a gente não ficar usando imagem de outras empresas também. Então, isso daqui, por exemplo, é uma página muito semelhante à nossa página de login, né? Ela tem algumas coisas que provavelmente não vão funcionar, tipo o botãozinho do chat ali embaixo, que vocês vão acionar, por exemplo, o suporte que não vai funcionar. Então, uma página meio quebrada assim, justamente no intuito de capturar as credenciais da vítima ali. Então, imagina que você, todo dia, quando vai acessar o OMIE, ao invés de você acessar pela URL comum, né, que você digitaria ali em cima portalomie.com.br, você vai estar acessando pelo Google, pelo Bing, pelo buscador padrão aí do navegador que você costuma utilizar. E aí, quando você está acessando essa tela do navegador e clica nesse browser, ele vai te trazer sempre o resultado mais performático, o resultado que está, na maioria das vezes, impulsionado, tá? Então, você poderia, por exemplo, cair no que a gente chama de maldevising, né? Que é um malware ou uma página falsa que foi impulsionada por um anúncio. Então, alguém mal intencionado ali subiu uma página falsa e pagou para esse anúncio ficar em primeiro lugar. Então, é bem comum das pessoas acabarem clicando no primeiro link que aparece no navegador. Então, é importante sempre ficar de olho na URL que aparece na página, né? Então, a nossa URL sempre vai ser o omie.com.br. Às vezes eles vão usar uma letrinha diferente, tipo um L no lugar do I, um J, alguma coisa nesse sentido, ou trocar o domínio ali, ao invés de ser .com.br, ser, sei lá, um .sk, .l, alguma coisa nesse sentido, justamente para confundir mesmo, tá? Isso, cuidado, gente, porque na hora que você vai pesquisar lá no Google, por exemplo, né, OMI, para poder acessar o sistema, os golpistas fazem esse anúncio para ficar no início, né, então às vezes ele
você clicou lá e vai cair num exemplo desse de web phishing. Aí vai digitar a senha e ele vai pegar seu usuário e senha. Exato. E é sempre importante validar essa informação da URL ali em cima, né? E ficar de olho nas ofertas, no tipo de informação que está passando. Então, nesse outro cenário aqui, eles fizeram uma página um pouquinho, né, menos caprichada do que a primeira, mas ele está tentando oferecer ali um serviço de baixar o software por 45 dias, né? Então, o RP ele é um software SaaS, então ele vai funcionar do seu navegador, de onde você estiver, você não precisa instalar ele no seu dispositivo, então ficar atento a esse tipo de detalhe para poder não cair nesse tipo de golpe, né? E, como a gente disse também, ficar de olho sempre na URL que você está acessando, se é uma URL segura, se possível deixar salva a página do Omia, por exemplo, nos seus favoritos, que aí fica mais fácil de você acessar. Tem gente que gosta de colocar um atalho na área de trabalho para poder acessar mais rápido. O seu time de TI pode te ajudar também com isso, mas é muito importante ficar atento a esse tipo de URL. Então, eles sempre vão tentar levar para um lado de uma vantagem, né? Da mesma forma com o phishing convencional por e-mail, o web phishing ele vai sempre tentar te entregar alguma coisa. Então, imagine, por exemplo, que a tua empresa receba uma oferta de parceria com uma empresa de entrega de serviço ou uma empresa de produto que está entregando, sei lá, um copo da Stanley ou alguma coisa nesse sentido. Esse tipo de prática é bem comum. E aí depois eles sempre vão tentar te indicar instalar algum tipo de software no seu PC. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ele diz que você tem que instalar um módulo de atualização de segurança. Mas, de novo, a nossa aplicação SaaS via navegador, não tem necessidade de nenhum módulo de segurança. Então, eles vão tentar indicar a pessoa para poder fazer uma instalação desse tipo de software para poder cair no malware. Tá? E o que esse malware ele vai fazer no seu dispositivo? Na maioria dos casos, são malwares do tipo InfoStealer, né? Então, ele tem justamente o intuito de roubar informações, e são informações financeiras, informações de pagamento, então, tudo aquilo que você deixa salvo no browser, em arquivos de texto aberto, então, se você tiver uns senhas TXT ou DocX na área de trabalho, esse tipo de malware, ele tenta sempre ler esses arquivos, tá? Que seria basicamente o equivalente a ter um post-it escrito a senha em cima da mesa do computador. Então, eles vão procurando por essas informações que estão mais em cima da mesa, vamos dizer assim. E aí, com essas informações, eles vão tentar acessar e-mail para poder aplicar fraudes de boleto, que nem a Mônica tinha falado, e outros tipos de golpe, né? Tentar pedir empréstimo em banco e etc. Então, a gente trouxe aqui casos de fraude de boleto, como é que funciona. Esse layout que a Mônica está compartilhando agora, ele é bem antigo, tá? No sentido de um golpe que está ativo há muitos anos. Acho que a primeira menção desse tipo de golpe foi em 2017, né? Então, na época eu trabalhava em consultoria, a gente já pegava bastante caso assim. Então, em 2017 a gente teve as primeiras menções desse tipo de golpe já em fóruns do Google, etc., em que o atacante, na maioria das vezes, ele tem acesso ao e-mail do sacado. Então, imagina que o teu cliente, na hora que ele vai pagar um boleto, ele vai acessar lá o e-mail dele, vai pegar o arquivo do boleto e vai fazer o pagamento, certo? Então, ele recebe, por exemplo, um e-mail escrito pagamento, boleto, nota fiscal, alguma coisa que remete pagamento. Esses atacantes que obtiveram acesso à conta de e-mail desses sacados, eles vão procurar por essas palavras-chave, né? Nota fiscal, pagamento, e através dessas informações eles conseguem fazer o que a gente chama de reboleto, né? Que é emitir um boleto novo com informações semelhantes, geralmente dando um desconto para poder trazer de novo a sensação de urgência, né? De você pagar, porque senão você vai perder um desconto imperdível e etc. Então, eles sempre vão tentar trabalhar em cima dessa urgência. E aí, a partir desse momento, ele traz esse novo boleto de um endereço de e-mail diferente, porque ele não tem acesso ao servidor que origina o envio do e-mail original, mas ele consegue receber esse e-mail lá na ponta. Então, imagina que é como você mandasse um e-mail agora para um amigo falando sobre qualquer informação que seja, e a partir da frente esse amigo compartilha essa informação, né? Então, a partir do momento que você recebeu o e-mail, você pode compartilhar ele com quantas pessoas você quiser. Ou qualquer pessoa que tiver acesso no dispositivo ali, que tem um e-mail logado, também tem acesso a essa informação.
Então, com esses arquivos, com esse malware, ele não precisa ficar acessando a máquina da vítima diretamente, né? Ele consegue de qualquer lugar acessar o e-mail dela, né? Então, tem várias formas de se conectar no e-mail. Geralmente eles usam protocolos mais inseguros, né, para conseguir receber esse e-mail e já apagar ele, ou apagar o e-mail original, ou marcar o original como lido, mandar ele para uma lixeira. Então tem várias estratégias que eles usam, mas geralmente funciona dessa forma. E aqui a gente tem um caso de Reboleto que ele é um pouco diferente, tá? Então, aquele primeiro, ele ia para o acesso dentro da conta da vítima, né? Então, ele não teve, às vezes, um contato direto com o dispositivo. Teve na hora que ele infectou para poder pegar a credencial, mas não necessariamente de ficar mexendo na máquina da vítima, né? Neste caso aqui, são o que a gente chama de reboleto, mas ele é um reboleto para substituição, tá? Então, você vai ver o termo de substituição de boleto, às vezes, que ele é um malware que ele não mexe no layout do e-mail, na maioria das vezes, vai ser um e-mail muito bonitinho, igual você recebe, mas lá dentro do anexo eles vão fazer a substituição do arquivo de boleto. Então, vai substituir o arquivo de boleto por um muito parecido, geralmente eles danificam o QR Code, né, o código de barras ali que você usa para poder fazer o pagamento mais rápido, para obrigar você a copiar a linha digitável. E aí, justamente na linha digitável, eles alteram a linha digitável. Todo o restante do boleto ele vai ficar bem parecido com o original, só que na hora que você vai fazer um pagamento, obviamente, você vai beneficiário sempre vai ser diferente. Então, no caso de fraude de boleto, é sempre importante. Além de você manter a segurança do teu e-mail, né, não clicar nos links que a gente estava falando, em links desconhecidos, entregar credencial dessa forma, instalar software diferente, que na hora que você for fazer um pagamento, sempre vai validar quem é o beneficiário que você está pagando, né? Então, o beneficiário não tem como, né? Se ele colocar que o beneficiário é de fato você, aí já não é uma fraude. Então, ele sempre vai alterar para uma conta laranja, uma conta de um terceiro ali, para poder fazer a evasão desse dinheiro. Então, É a nesse única segundo forma, caso é né, muito de parecido, né? você se proteger de um golpe do boleto, é realmente conferir o boleto na hora que você for pagar, conferir o Isso, beneficiário, né. Claro que tem muitas coisas que a gente vai falando, que vai melhorando a isso. proteção, mas assim, o cuidado de quem está pagando, ele tem que olhar o beneficiário, porque os golpistas estão muito atentos, então às vezes você está numa máquina que não é segura e vai fazer um pagamento, aí você fica comprometido. Às vezes suas credenciais já foram comprometidas, ele teve acesso ao seu e-mail, então ele tem esses dados do boleto, seu boleto. Então tem muitas variáveis que você pode estar caindo num golpe. Agora, se você na hora de pagar confere o beneficiário, aí você consegue evitar esse golpe com certeza, sabe. E aí, nesse cenário agora que a gente está falando, né, da substituição, você vai ver que o destinatário do e-mail, ele continua sendo o mesmo, né? Quem enviou o e-mail, na verdade, o remetente continua sendo o mesmo, né? No caso, ele aparece como um e-mail nosso. Só que, se você for validar as assinaturas desse e-mail, ele é um e-mail que foi alterado, porque todo e-mail que sai do servidor da OMIA, ele é assinado. A gente pode ver no próximo slide que você consegue validar por quem que foi enviado, né? Então, está ali falando que foi enviado pelo cliqueomia.com.br, e ele foi assinado por amia.com.br. Então é importante demais você sempre validar se os e-mails que você está recebendo eles estão assinados, tá? Não é toda empresa que assina o e-mail, mas quando isso acontece é importante sempre validar essa assinatura. Em outros provedores, essa informação pode estar mais escondida em outro local, tá? Então, quem a gente usou o Gmail, que é um provedor de e-mail que é bem comum dos clientes estarem utilizando, então fica fácil de a gente exemplificar. Então é bem comum esse tipo de caso, tá? Hoje, como a Mônica disse, já tem mais de 80% das empresas brasileiras reportando golpes digitais. Então, esse daqui é só um dos tipos de golpes, existem vários outros. Existe golpe baseado em DDA, eu vi que alguém falou aqui que tem golpes baseados em DDA, né? Então, que eles vão tentar registrar boletos em seu nome. Como que se pode se proteger disso? Para quem utiliza o RP para fazer pagamentos, a gente tem uma função dentro do cache ali para você só aceitar a inscrição de boletos de DDA dos seus fornecedores, de quem está cadastrado dentro do sistema. Então, no final, a gente vai deixar um artigo do Ajuda que tem uma coleção de informações bem importantes para vocês. Aí vocês conseguem configurar essas e outras configurações para deixar o ambiente ainda mais seguro, tá?
Obrigada, Gui. E segurança, gente, segurança são camadas e é a atenção de cada um. Segurança não é feita só por uma área de segurança, não é feita só por tecnologias. Então, assim, atitudes nossas no dia a dia, elas são muito importantes para a gente garantir a segurança. E quando eu falo isso não só para o sistema OMIE, tá? Isso é para a vida, né? Para a sua vida pessoal, redes sociais, seus dados bancários, para tudo. Então, para você manter a proteção dos seus dados, muitas vezes depende de você também, da sua atitude perante esse cenário, tá? Então, algumas boas práticas aqui que a gente vai citar, né? Nunca compartilhar senha com outras pessoas. Então, por exemplo, ninguém compartilha cartão de crédito, compartilha senha de cartão de crédito, ninguém compartilha. Da mesma forma, você não vai compartilhar a sua senha. Porque se eu compartilhar uma senha, vamos supor, com o Guilherme, dei minha senha para ele vai entrar no sistema como Mônica e vai ficar tudo registrado como Mônica. Né? Então, qual que é o log que vai ter ali? Como que eu vou rastrear esses acessos? Vai ser Mônica. Então, tudo que ele fizer intencionalmente, né, com má fé ou não, vai ser registrado em meu nome. Então, sim, cuidado, a gente precisa dessa rastreabilidade, tá? Precisa de ter uma rastreabilidade fidedigna, né? Utilizar senhas distintas, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui, para conta pessoal, corporativa, que uma vez que ele conseguiu sua senha pessoal da sua rede social, ele vai testar isso em todos os seus acessos. E se for um acesso corporativo, né, que você tem acesso na sua empresa, aí fica muito mais fácil. Né? Então, realmente procurar separar essas contas, essas senhas, procurar separar isso, tá? Utilizar senhas fortes. O que é uma senha forte? É uma senha que é difícil de ser descoberta, mas também fácil de ser lembrada, né? Ou que a gente utilize um gerenciador de senhas um cofre de senhas para poder guardar essas senhas. Porque é uma senha fraca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Data de aniversário, nome de pet, essas coisas que estão muito óbvias ligadas a você ou muito fáceis, essas senhas são facilmente descobertas. Porque não é alguém que fica tentando descobrir sua senha, são algoritmos que estão lá prontos para poder descobrir sua senha. Tá? Então, senha é uma coisa que, já indo para o próximo tópico, só a senha já não é uma medida de segurança boa. Tá? Ativar o segundo fator de autenticação é muito importante para tudo, tá, gente? Voltando sempre na mesma tecla, para tudo. Rede social, para tudo. Por quê? Na hora que se o atacante tem a sua senha, na hora que pedir esse segundo fator de autenticação, que vem para o celular, né, por um aplicativo, etc., o atacante não vai ter isso, então ele não vai conseguir acessar a sua conta, seja qual conta que seja, porque ele não vai ter esse segundo fator. Tá? Agora, tem golpistas que já mandam para você, olha, você recebeu um código aí, me dá esse código. Ou seja, de novo, a atenção dos usuários para não forneça um código que veio aqui para mim, para ninguém. Tá? Ninguém vai pedir esse código. Se pedir, está errado. Já né, cheiro de golpe. Tá? Então, muito cuidado. O MFA, né, suas credenciais, gente, é a primeira linha de defesa. Porque se eu conseguir romper essa primeira linha de defesa, conseguir entrar no sistema, aí pronto, eu já tenho um canal aberto, eu abri a porta, e aí o que eu vou conseguir fazer lá vai depender de outra série de coisas, como controle de acessos, tudo que eu conseguir fazer lá dentro. Então, assim, o MFA, ele é a primeira linha de defesa nossa, é muito importante a gente habilitar para tudo, tá? Conferir sempre links, né? Então, se nunca clicar em e-mail que vem com link, e-mail, mensagem, WhatsApp, etc., em que tiver links e anexo suspeito, tá? Desconfie, confere sempre a informação na real, sabe? A OMI mandou, entre em contato com a OMI, vê se é real aquilo, né? O Itaú te mandou, entre em contato. E uma coisa, gente, quanto maior a gente fica, quanto mais visibilidade a gente tem, igual o Itaú, você acha que eles recebem quantos tipos de golpe desse de web phishing que a gente falou
São muitos, então quanto maior a visibilidade, mais tentativa vai ter, tá? Então não é errado. Agora a gente se prepara para isso. Aqui na OMI, é claro, mas a gente tem um outro processo é esse, conscientizar todo mundo que utiliza dessa importância de fazer um acesso seguro, tá? Então é isso, treinar equipes, né, que já puxando para o outro assunto, a gente tem que conscientizar sempre todas as pessoas envolvidas. A segurança depende de cada um de nós. Porque imagina que a gente instalou tudo, tem tecnologia, está tudo pronto, tudo certo. Uma pessoa deixou a credencial vazar. E essa pessoa, ainda por cima, é um acesso administrativo. Aí pronto, ele entra no sistema e consegue fazer tudo que ele quiser, tá. Então assim, se uma pessoa não tiver uma atitude, ela pode comprometer toda a estrutura do negócio. E revisar periodicamente esses acessos. Então configurei, fiz o acesso, um é administrador, o outro é contas a pagar, o outro é contas a receber. Revisa frequentemente, está correto esses acessos, a gente fala que tem que ser o menor privilégio, né, uma diretriz do menor privilégio. É você ter acesso somente ao que você precisa, e outra coisa é a segregação de função. Por exemplo, porque se eu tenho acesso a lançar um pagamento, a aprovar o pagamento e fazer o pagamento, eu estou ali numa cadeia que eu posso ficar sujeita a uma fraude, tá. Então muito importante esses dois princípios, segregação de função e menor privilégio. Sempre pensar nisso na hora que for fazer a revisão dos seus acessos, tá. Agora voltando já para o nosso RP, né, como que fica a segurança do nosso RP? Tenho falado desde o início, né, mas assim, o nosso RP, ele é comercializado na modalidade SaaS, que é distribuído como serviço. Eu não tenho que instalar nada na minha máquina, eu simplesmente faço a assinatura e começo a usar, né, num ambiente de nuvem. Só que com isso, a gente tem uma coisa que a gente chama de responsabilidade compartilhada. A OMI tem a parte dela, que é proteger os dados que o cliente insere. Então, todos esses dados que o cliente insere, eu tenho que proteger, né, que a gente protege ele tanto quanto ele está lá em repouso, quanto ele está em trânsito. Então, tudo que eu processo e armazeno, eu tenho que proteger na OMIE. Agora, e o cliente? Então, se a OMI fizer a parte dele, mas o cliente não fizer a parte dele, a gente também não vai ter segurança. Tá? Então tem que criar os usuários, tem que habilitar o MFA, tem que fazer a criação desses usuários com perfis de acesso. A gente, daqui a pouco o Gui vai mostrar para a gente tem alguns recursos para ajudar vocês, tá? Então podemos restringir o acesso por horário, porque muitos golpes, eles acontecem fora do horário, porque a gente não está lá na ativa, né? Então, por exemplo, depois do horário comercial, 9 horas da noite, 10 horas da noite, é uma boa horário de prática do golpe, porque não tem ninguém olhando para aquele sistema ali. Então, eles usam muito isso. Então, restringir o horário. Tem negócios que não cabe, tá, gente? A gente deixa opção justamente para isso, porque tem negócios que às vezes não cabe, precisa de ser 24 horas. Mas tem negócios que a restrição pode ser muito útil, tá? Então tem restrição por horário, tem restrição por IP, o MFA que está para ser habilitado, a gente tem rastreabilidade. Então a Mônica fez um pagamento, o Guilherme apagou uma transação, então a gente tem essa rastreabilidade no nosso sistema. Tem que ficar de olho, porque se tiver alguma operação indevida, a gente já consegue rastrear essa operação, tá? E as chaves da API, que também tem que ser guardadas com segurança. Então, quando eu falo de segurança do RP, eu estou falando OMIE e o cliente, tá? Cada um tem que fazer essa parte. A gente só vai conseguir segurança se cada um fizer a sua parte. Agora, do lado da OMI, né? Como é que a gente cuida dessa segurança? Primeiro, já assim, que isso é recente, tá, gente? A gente conseguiu uma certificação da ISO 27001. O que é isso? A ISO é um padrão internacional
de sistema de segurança da informação, de gestão da segurança da informação, tá? Então, eles vêm aqui, o auditor vem, faz toda uma auditoria em cima dos requisitos de segurança que a norma exige, e atesta se a empresa está de acordo ou não. Então essa certificação é muito importante, tá? A gente certificou o desenvolvimento, operação e manutenção, operação e suporte do nosso sistema ERP, tá? Um escopo bem definido. A gente fez essa certificação e ela demonstra, assim, o nosso compromisso, né, com a segurança da informação, porque hoje toda empresa, ela quer buscar, eh, algo que tenha essa proteção, que tenha esse cuidado com a proteção da informação, né. Quando uma empresa ela resolve adquirir um sistema, ela vai querer que você tenha esse cuidado, porque, poxa, ele está colocando os dados lá. A gente falou lá no início que os dados são o novo petróleo, né? Então você está cuidando de uma informação valiosa. Como que você cuida disso? Né? Então, esse certificado, ele demonstra esse cuidado da OMIE com a proteção das informações, tá? E com isso a gente aumenta a confiança dos clientes, dos parceiros, né? De novos clientes também. Aí os recursos de segurança do RP, eu já antecipei aqui, né, e aí a gente vai mostrar, tá. O Gui vai mostrar pra gente, na prática, esses recursos, tá. A gente vai mostrar lá num aplicativo que a gente criou para isso. Eu vou encerrar esse compartilhamento para o Guilherme fazer o compartilhamento lá do sistema. Bom, pessoal, a gente vai pincelar um pouquinho disso que a Mônica estava falando na prática aqui dentro do aplicativo. A gente criou um aplicativo aqui mais bagunçadinho, justamente para conseguir mostrar isso para vocês, tá? Então, vocês em algum momento devem estar vendo a minha tela. Assim que aparecer, vocês me avisem, por favor. Carregou? Sim, carregou. Maravilha. Bom, antes de eu começar a falar sobre as restrições de IP e horário, falar de como ativar o MFA, é importante saber que vocês têm um recurso dentro do OMIE. Né? Dentro do RP a gente tem esse consultor de segurança. Ele é muito importante porque ele traz uma visão geral de como está a segurança do teu aplicativo. Tá? Então ele vai olhar para os usuários do aplicativo, se eles possuem MFA habilitado, vai trazer o usuário, por exemplo, que não tem MFA habilitado. Inclusive, ele indica aqui se esse usuário é um administrador, né? Tendo poderes aí para poder convidar outros usuários, editar grupos de acesso. Então, ele tem bastante privilégio dentro do aplicativo. Tem uma série de informações bem importantes aqui de se analisar com mais calma, mas focando em cima do que a gente tem proposto aqui. Dentro da telinha aqui do aplicativo, eu vi que tem alguns clientes que têm mais de um aplicativo. Você pode fazer isso por aplicativo, clicando aqui na engrenagem do aplicativo e vindo em resumo do app, e a gente vai ter várias informações aqui dentro, tá? Então, uma das informações bem importantes que são a restrição de IP e a restrição de horário, vocês conseguem acessar dentro da aba de segurança, tá? Então, vocês vão entrar lá em resumo do aplicativo, segurança, e aí aqui dentro vocês conseguem configurar essas informações. Aqui também é onde vai ter a autenticação de 2 fatores, só que diferente de você habilitar ela para o seu usuário aqui, você vai estar dizendo que a partir deste momento, todos os usuários deste aplicativo eles serão obrigados a ativar o MFA. Então, ao clicar nessa opção, no próximo login, o usuário vai ter que ativar o MFA para poder entrar nesse aplicativo, tá? Então, bem importante ter isso daqui habilitado, para, de novo, você ter uma camada extra de segurança além da tua senha. Para restringir o horário também é bem simples, tá? Você pode clicar nessa opção e aí, num cenário hipotético em que a empresa só funcione, por exemplo, de segunda a sábado, você pode excluir aqui a coluna a linha do domingo e aí os colaboradores só vão poder acessar esse aplicativo de segunda a sábado. Você pode optar, inclusive, por desconectar os usuários aqui fora do horário permitido, tá? Então, você pode
selecionar aqui também os horários que você quer que esses acessos ocorram, e aí quem estiver acessando fora do horário pode desconectar, caso você queira deixar que ele faça a desconexão de forma manual, mas que novas conexões não sejam feitas, você só não precisa marcar essa opção, tá? A restrição por IP, ela vai garantir que, de certa forma, um colaborador só possa acessar de uma rede confiável, né, uma rede conhecida por você. Para fazer uso dessa tela, você precisa ser administrador do aplicativo, então não é qualquer um que consegue acessar aqui. E é importante configurar esse acesso de IP apenas se o IP de conexão for fixo, né? Então, se a sua empresa tiver um IP fixo ou se os colaboradores utilizam um IP de saída através de um proxy, de uma VPN, eles podem configurar. Você pode configurar esse IP de saída aqui e aí só a partir dele é que o acesso será permitido. Lembrando que os usuários administradores eles são imunes a essas configurações porque justamente são eles que fazem essa configuração. Isso daí vai levar a gente para um próximo tópico, tá? Só aproveitando aqui, que nessa sessão aqui você consegue ver também quais que foram as sessões, né? Inclusive se a sessão foi encerrada pelo administrador, vou mostrar logo mais como você pode encerrar essa conexão, mas é importante saber que você consegue exportar aqui os últimos 12 meses de acesso por essa tela, tá? Então, se a gente voltar aqui um pouquinho, na tela de grupos de acesso, né? Então, como eu falei, você, como administrador, você é imune àquela configuração, porque você tem acesso a convidar usuários, justamente modificar as configurações de restrição de IP e de acesso. Então, é muito importante que você fique de olho em quais são os usuários administradores do seu sistema. E aí, quando você acessa essa tela aqui, no finalzinho, ela mostra aqui que existem 6 usuários nesse grupo, né, que já tem aceito aqui estes usuários, e aqui embaixo, usuários pendentes, talvez, de convite que você tenha convidado, eles ainda não aceitaram para esse grupo, tá? E aqui tem outros grupos que são pré-definidos do próprio sistema, e você também consegue, né, clicando aqui em copiar, né, um grupo de permissões, e você pode customizar isso, né? Clicando em alterar, aqui você vai customizar as permissões. Por exemplo, se você quiser um usuário que faça vendas, mas que ele também possa trabalhar de qualquer horário ou trabalhar de qualquer IP, você consegue configurar ele dessa forma por aqui. Então, isso daqui permite que você tenha os usuários do seu sistema acessando apenas as informações que eles precisam. O usuário administrador ele é importante que seja um usuário com pouco acesso, né? Um usuário que só vai ser acessado em momentos em que você realmente tem necessidade de criar novas configurações para justamente evitar que essa senha seja exposta, por exemplo, em um phishing, ou de utilizar uma senha muito simples por justamente ficar acessando a conta com muita frequência. A ativação do múltiplo fator de autenticação, como eu disse, você pode configurar aqui. E aí, para a gente levar essas informações para um último tópico, que seria a auditoria. Tá? Então, a gente tem essa tela de auditoria, que ela mostra todas as ações que foram feitas dentro do aplicativo. Tá? Então, ela é bem importante, caso você queira validar se alguma configuração que foi feita, ela foi feita de forma devida ou indevida, você consegue validar aqui quem foi que fez essas alterações. Aqui, caso existam conexões ativas, né, além da sua, elas vão aparecer nessa tela também de sessão dentro de segurança e você consegue clicar para poder encerrar a sessão ativa, tá? Então, caso você queira encerrar a sessão ativa dos usuários por qualquer motivo, você consegue encerrar por essa tela aqui de segurança. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida do pessoal. O pessoal está perguntando como que tem os artigos são todo o pessoal já colocou aqui no link do ajuda, tem um específico só sobre segurança, aí já colocou de novo, tá. Isso. Tem todas essas configurações, fala tudo sobre isso que a gente está falando aqui. Isso, dentro do ajuda tem bastante conteúdo sobre segurança, tem mais coisas do que eu mostrei aqui, inclusive, e lá vai ter todos os detalhes, algumas dicas de como operar essas configurações da melhor forma possível, tá?
E usem o consultor, gente, o consultor de segurança é um aliado para a gente, para mostrar o que você configurou, que está bom, que não está bom, entendeu? Tem um score lá. Então, use esse consultor de segurança como aliado. Agora, ele está disponível para o administrador, tá? Muito importante, o administrador está fazendo toda essa gestão do aplicativo, tem gente que tem mais de um aplicativo, então é muito importante a gente estar fazendo essa configuração. E lembrar que administrador, todo mundo do aplicativo não pode ser administrador, tem que ter aqueles 2 princípios que eu falei lá, a segregação de função, né, o menor privilégio. Eu preciso ser administrador? Né, porque o administrador, ele tem acesso a tudo, a fazer qualquer coisa, inclusive a criar usuários. Então, assim, mantenham esses 2 princípios, tá, de menor privilégio e segregação de função, para criar todo o seu ambiente seguro lá dentro do aplicativo, tá. Vou voltar a minha tela aqui. Então, a segurança, gente, resumindo tudo, todo mundo precisa fazer sua parte, tá? Cada um de nós. Então, assim, além disso, treinar as pessoas que estão envolvidas no uso do sistema, explicar para elas, né? Tudo isso que a gente está falando aqui. Então, assim, é muito, muito, muito importante todo mundo estar alinhado, porque, igual eu falei, não adianta todas as tecnologias, tudo, tudo, todo o esforço, e se uma pessoa não tiver uma atitude de segurança, tá? Então, a gente tem que sempre seguir junto. Nós estamos aqui, tem equipe de segurança, tem equipe de suporte, a gente está disponível para a gente atender. Eu vi que tem algumas pessoas com algumas dúvidas que pode procurar a gente ou a gente vai entrar em contato com algumas específicas, tá? E para a gente solucionar, esclarecer algum problema que tiver tido aí. Tá? Vamos abrir aqui para perguntas, gente? Podemos abrir aqui, quem quer abrir o microfone para fazer alguma pergunta? Teve uma pergunta aqui, né, de existe alguma previsão de implantação de suspensão de acesso de um usuário em caso de férias ou período específico? Hoje a gente não tem realmente essa opção, mas o que você pode fazer é desconvidar o usuário, tá, do aplicativo. Então, se você já tem ali um grupo que ele acessa, você deve ficar no histórico, e aí quando ele retornar, você pode convidar ele de volta para o aplicativo. Então, essa é uma forma com que os nossos clientes têm feito hoje. Mas com certeza vale anotar isso assim como uma sugestão e tentar trazer de uma outra forma, talvez um togglezinho para agilizar isso daí num clique, tá? Tem alguém aqui pedindo para mostrar de novo a parte do bloqueio, né, de cadastro de bloqueio. Espera aí, que eu não estou conseguindo ler tudo aqui. A de limitação de horário, né? Vai ficar gravado, acho que para a gente não estourar o horário aqui, isso daqui vai ficar gravado e ficar disponível para vocês. Mas é bem importante que vocês acessem também o artigo que a gente vai enviar para vocês na sequência aqui, do Ajuda, que tem todas essas informações lá. Aí tem um passo a passo com print, inclusive marcando aonde você tem que clicar, o que você tem que configurar ali para poder customizar para o acesso do dia a dia de vocês. Tem mais algum importante aqui? Vamos ver. Muito feliz, Marcos. Muito feliz que vocês não tiveram nenhum problema, que estão gostando bastante do serviço. E a gente está sempre pronto para evoluir também, né, gente? Essa parte do consultor, isso tudo que a gente fez, é bem importante, é bem diferenciado esse produto que a gente desenvolveu para ajudar ao cliente ter a segurança dentro do sistema, tá?
Boa, que bom, gente. Mais alguma coisa? Quer abrir o microfone, a Gabi aí da... Ah, que bom, Jazilda, que vocês gostaram. Vamos ver se a gente faz mais, né, para a gente estar sempre perto de vocês, ajudando aí a gente proteger os dados, tá? A gente tem vários documentos também que a gente explica, que a gente faz criptografia de dados que estão em repouso, em trânsito, todo o processo nosso interno aqui também que a gente usa para poder proteger as informações dos nossos clientes, tá? Ah, que bom. O objetivo era isso mesmo, a gente dar essa visibilidade de tudo que a gente tem, porque às vezes as pessoas desconhecem, eh, tudo que a gente tem, que a gente facilita, que pode melhorar a segurança, né. Às vezes as pessoas desconhecem, no dia a dia fica muito envolvido com a parte do sistema mesmo, né, que tem que ser, e às vezes não esquecem dessa parte de segurança, às vezes não dão tanta visibilidade. Obrigada, tá. É isso mesmo, Xavier, a ISO, tá trazendo, assim, essa visibilidade, essa confiança, robustez, porque realmente o processo da ISO, assim, ele não é do dia para a noite, a gente trabalha muito isso, porque a gente tem que ter processos robustos de segurança, tá. Então, assim, o auditor vem, tem uma auditoria interna, tem uma auditoria externa, e ele vem e revisa todos os requisitos para ver se a gente cumpre todos os requisitos de segurança, tá. Eduardo, a gente vai entrar em contato com você para a gente esclarecer algumas coisas, ok?